Damos as boas-vindas a todos os irmãos e aquelas visitas que se encontram no nosso meio, que o Espírito do Senhor possa estar aqui neste lugar. E agora, para iniciar o culto desta manhã, vamos entoar o hino número 18. Peço agora a todos os que puderem, vou de se ajoelharem para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habitas nos altos céus, graças te damos, Senhor, por esta manhã de sábado. Graças, Senhor, te damos por seres um Deus santo, onde, Senhor, temos o exemplo de santidade. Vem, Senhor, nos ajudar a olharmos para Ti cada dia, para vermos o quanto impuros nós somos e para, Senhor, desejarmos aperfeiçoar o nosso coração, para sermos mais semelhantes a Ti e para, Senhor, no final da nossa jornada, podermos habitar contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora continuar em espírito de adoração, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dando em primeiro lugar às crianças, depois aos adultos.
Bom dia, meninos. Estão bem dispostos? Ainda bem, fico muito feliz por isso. Hoje eu vou contar-vos uma história que está no livro de João, na Bíblia. Eu creio que vocês já a conhecem, mas vão aprender mais uns pormenores, pode ser? Posso contar com a vossa atenção? Ainda bem. Maria estava muito, muito agitada. Sabem porquê? Margarida, ouve a história. A Maria estava muito, muito agitada. Sabem porquê? Ela ia à casa de Simão e Jesus ia lá estar. Tinham preparado uma ceia, Marta também tinha preparado uma ceia, para que Jesus fosse lá comer. E Maria queria muito agradecer a Jesus aquilo que Jesus tinha feito por ela. Sabem o que é que Jesus tinha feito? Jesus tinha ressuscitado o seu irmão Lázaro e ela estava muito, muito grata a Jesus por isso. Simão também tinha sido curado de lepra. E ela começou a pensar: bom, eu gostava muito de demonstrar o meu amor e a minha gratidão a Jesus por tudo aquilo que ele já fez por mim, pela minha família e também por aqueles meus amigos que eu conheço e quem ele curou e a quem ele fez operou milagres. Estás a ouvir, David? David? Estás-me a escutar? Ainda bem. E então ela começou a pensar: mas eu vou a essa ceia, o que é que eu posso fazer? Vou fazer um bolo bom? Não, Marta já está a fazer e melhor cozinheira que Marta não havia. E então ela começou a pensar e disse: vou dar o meu melhor, vou dar aquilo que eu tenho de melhor a Jesus. E ela começou a pensar: o que é que eu tenho de melhor? Lembrei-me, eu tenho ali as minhas economias, eu posso comprar um presente para Jesus. Mas um presente tem que ser algo bom, algo caro. O que é que seria? Para Jesus tinha que ser o melhor. E ela lembrou-se de comprar um perfume. Imaginem, um perfume. Então, ela pegou nas suas economias todas, que ela tinha um saquinho cheio das suas moedas. E sabem sabem como é que se chamava a moeda naquele tempo? Denários. Ela pegou em 300 denários, isso representa muito dinheiro, sabiam? Representa um ano inteiro de trabalho dos vossos papás, o salário de um ano inteiro, 12 meses. Pegou no dinheiro e foi à loja, foi lá ao senhor comprar o perfume. E ela chegou, o senhor foi-lhe mostrando perfumes. Não havia nenhum perfume que ela achasse que era bom o suficiente para Jesus. Para Jesus tinha que ser um perfume maravilhoso, algo que ultrapassasse qualquer expectativa, qualquer cheiro daqueles. E ela perguntou ao senhor: não tem outro perfume melhor que este? E ele começou a olhar para ela com um ar desconfiado, tipo: já te mostrei tantos perfumes e não há nenhum que tu aches que seja bom. Sabe, é que para Jesus tem que ser um perfume mesmo bom. E ele olhou para ela e disse: bom, eu tenho um perfume muito bom que está guardado, mas é muito caro, tenho certeza que eu quero comprar. O que é que vocês acham? Acham que ela queria comprar? Acham que ela não queria comprar? Ela não queria o melhor perfume. Aquele era o melhor perfume. E ele disse: aguarde que eu vou buscar. Então, ele abriu lá o cofre que ele tinha lá fechado, a caixa, e embrulhado num paninho de seda, muito bem embrulhadinho, estava lá um perfume. Não é este, claro. Era outro perfume. E ele abriu e deu-lhe a cheirar. E então ele fez assim. Deu-lhe a cheirar. E a Maria: conseguem sentir o cheiro? Não? Não está a cheirar nada. Cheguem-se ao pé de mim, venham cá cheirar. Está cheirando ou não está cheirando? Está cheirando. E a Maria cheirou e disse: é este mesmo. Quanto é que custa? Bom, não sei se vai ter dinheiro para isto tudo. Custam 300 denários. Era o que ela tinha, não era? E ela pegou, deu com muita alegria, muita satisfação, e o homem ainda olhou para ela e disse: mas tens certeza que eu quero comprar? Para oferecer? Sim, para Jesus é o melhor. Deu o seu dinheirinho todo e lá foi ela apressada, porque entretanto o tempo estava a decorrer e ela estava com medo de chegar atrasada à ceia onde Jesus ia estar. Quando ela lá entrou,
Estava muita ou pouca gente? Muita gente. Estava muita gente e ela começou a pensar: ui, como é que eu vou chegar até Jesus? Complicado. Mas ela foi pelos cantinhos. Ela foi pelos cantinhos e foi chegando até que chegou aos pés de Jesus. Ninguém deu pela Maria. Até o momento de... Sabem o que é que ela fez? Não. Começou a lavar os pés de Jesus com o perfume. Ungiu os pés de Jesus com o perfume. Quando ela começou a deitar o perfume, o que é que aconteceu? Aquilo que aconteceu aqui quando eu deitei o perfume. Começou a sentir o cheirinho daquele perfume maravilhoso e começou tudo a olhar quando viram que Maria estava a lavar os pés de Jesus com aquele perfume. Alguns não ficaram muito satisfeitos, Diogo. Olha, nem todos ficaram contentes de ver a Maria deitar aquele perfume nos pés de Jesus. Judas foi um dos que disse: desperdício, tanto dinheiro pelo um perfume, podia-se dar aos pobres. Mas ele não estava preocupado com o dinheiro que tinha sido gasto com o perfume. Ele estava preocupado era com o dinheiro que ele podia arrecadar se a Maria lhe tivesse dado a ele. Mas Jesus disse: deixem, Maria está a demonstrar o seu amor, está a dar aquilo que ela tem de melhor. Sabem de outra coisa? Naquele momento Maria lembrou-se: estou a lavar os pés de Jesus e esqueci-me da toalha em casa. E como é que eu vou limpar? Alguém sabe como é que ela limpou os pés de Jesus? Vocês não se lembram da história? Não. E se eu vos disser que foi... Não, que ela não tinha toalha, foi com os cabelos dela. Ela tinha os cabelos longos e ela foi enxugando os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Estão a perceber? Moral da história. O que é que nós devemos lembrar? Para Jesus, devemos dar sempre o nosso melhor. Nunca esqueçam disso. Vocês, para Jesus, devem dar sempre o vosso melhor. Agora vamos para os nossos lugares, está bem? Sem fazer barulho? Bom sábado. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for.
Jesus está disposto a fazer por nós coisas extraordinárias, inclusivamente a aguentar, literalmente a aguentar, um tremendo odor que lhe deve ter durado semanas depois daquela lavagem dos pés. Lavaram-lhe os pés com essência, não diluída, essência de perfume. Uma coisa, já naquele tempo, caríssima, deve ter realmente durado semanas. O que Jesus não faz por nós. Esta manhã, eu gostaria, antes de mais, de começar relembrando uma notícia que saiu no final dos anos 60 do século XX. A notícia de que o Dr. Christian Barnard tinha conseguido apurar a técnica, o método de fazer transplantes cardíacos. Alguns dos que eram nascidos e tinham já idade suficiente para registarem uma notícia destas, com certeza lembrar-se-ão do furor que esta notícia fez nos meios de comunicação oficial. Transplantes cardíacos. Até à altura, uma das fronteiras das capacidades científicas cirúrgicas. Foi realmente um grande avanço. A partir daí, vários países tiveram que legislar acerca das condições para que este tipo de intervenções cirúrgicas fosse possível. É evidente que havia muitos candidatos, várias pessoas que sofriam do coração e que precisavam de transplantes. Haveria que legislar para saber quem e em que condições é que poderia ser um dador de coração para que o transplante pudesse ser realizado. Assim, os países tiveram que legislar, as regras tiveram que ser feitas, mas, acima de tudo, eu gostaria, e perdoem-me que tenha que ler, falar um pouco acerca da técnica do transplante cardíaco. Como todos nós imaginamos, é algo extremamente sofisticado. É preciso uma especialização técnica bastante apurada. É preciso também muita prática para se poder fazer um transplante cardíaco com o mínimo de hipóteses de sucesso. Sucesso que, aliás, nos primeiros tempos era bastante reduzido. A margem de sobrevivência, ou o tempo de sobrevivência dos transplantados cardíacos era bastante reduzido e foi a partir, à medida que o tempo foi passando, que as técnicas se foram apurando, que novas descobertas científicas foram realizadas, que foi possível prolongar mais a vida dos transplantados cardíacos. Inicialmente, a esperança média de vida depois de um transplante cardíaco andava em pouco mais de um ano e pouco, numa grande percentagem dos casos, e pouco foi aumentando. Mas eu vou então passar a ler um pouco aquilo que é necessário fazer para que o transplante cardíaco possa ser devidamente realizado. Portanto, a técnica mais difundida consiste em que um cirurgião, e há vários na equipe, um cirurgião, descobre a artéria femoral direita, outro abre o tórax mediante uma incisão longitudinal que vai desde a jugular até ao umbigo, passando, portanto, um corte vertical do osso externo, com uma serra oscilante. São expostos, portanto, os dois lados do tronco. Aparece o pericárdio, que se abre longitudinalmente. Depois torna-se imprescindível conectar ao paciente o aparelho de circulação extracorpórea, portanto, um aparelho que substitui o coração que vai ser retirado do paciente e que depois, portanto, será substituído. Também é preciso dar especial atenção à secção das artérias e veias, que logo serão ligadas ao novo coração. Portanto, uma vez realizado isto, então passa-se à substituição do coração propriamente dito. Une-se o ventrículo esquerdo do receptor ao do dador, depois a artéria pulmonar e finalmente a veia aorta. Poucos minutos depois o coração começa a mostrar os primeiros movimentos ventriculares e superficiais, que são a expressão da chamada fibrilação ventricular. A partir daí, as batidas do coração transplantado vão se tornando cada vez mais vigorosas e pode-se finalmente desligar o paciente do aparelho de circulação extracorpórea. É evidente que uma intervenção cirúrgica desta exigência técnica
evidentemente que é uma coisa difícil de realizar, com um grau de risco bastante elevado e que exige realmente uma grande capacidade de concentração e um grande rigor técnico por parte dos intervenientes em todo este processo. Ora, o que é interessante é que o transplante cardíaco, embora em termos científicos e biológicos seja algo que é relativamente recente, estamos a falar de qualquer coisa que tem pouco mais de 50 anos de existência, o que é interessante é que quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos que a Sagrada Escritura nos fala em transplantes cardíacos desde há mais de 1000 anos. Há bem mais de 1000 anos, há uns milhares de anos. E um dos textos que nos fala realmente de um transplante cardíaco na Sagrada Escritura, nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9. Eu gostaria que pudéssemos ler esse texto. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E diz-nos aí que todos nós temos um problema cardíaco. Para alguns, infelizmente, não é novidade, têm problemas cardíacos, não é? Mas a novidade é que realmente que todos nós temos, embora de uma natureza diferente. E o profeta Jeremias diz-lo claramente. Todos nós temos um problema de coração, ele encontra-se registado, repito, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E então diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Portanto, diz-nos o profeta que nós temos, como vos dizia há instantes, um problema cardíaco. Um problema cardio-espiritual. Não é cardiovascular, é cardio-espiritual. E o profeta Ezequiel vai mais longe dizendo que o problema é tão grave que só há uma solução. Vamos ver o que é que diz Ezequiel acerca deste assunto. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Dizia Jeremias que temos um coração enganoso, e agora Ezequiel, abordando o mesmo assunto, vem um pouco mais longe e vejam o que diz. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E finalmente o versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e a vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Ora, muito bem. Portanto, Ezequiel, aprofundando um pouco aquilo que Jeremias já nos tinha dito, diz-nos que nós temos um problema espiritual. Nós não estamos purificados, mas a purificação está ao nosso alcance. Deus dar-nos-á essa purificação. É o Senhor que, mais uma vez, tal como a Escola Sabatina nos dizia, que toma a iniciativa, que vem até nós e que nos propõe uma solução. Ele tem a purificação de que nós necessitamos, Ele purificar-nos-á se nós assim o desejarmos. E como é que Ele o vai fazer? Antes de mais, há uma decisão. A decisão de Deus de que nós, a partir daquele momento, estaremos puros. Mas não chega a decisão de Deus. É preciso mudar qualquer coisa. É preciso que haja qualquer coisa que possa ser alterado na situação. Porque o estarmos impuros não é apenas uma situação circunstancial, não é apenas algo que é fruto de uma decisão divina de nos considerar desta ou daquela maneira. É uma realidade na qual nós nos encontramos, que tem consequências na nossa maneira de ser, que tem consequências na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de sentir e de agir. E é por isso que é preciso esse transplante cardíaco.
esse transplante cardio-espiritual. Porque diz aqui o Senhor, através do seu profeta Ezequiel, no versículo 26, vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. É interessante, meus prezados irmãos, que Deus diz claramente como é que está o nosso coração. O nosso coração está duro, está endurecido. O nosso coração está petrificado, é pedra. E não pode continuar assim. Nós não podemos continuar a viver com um coração de pedra. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a nossa necessidade. Precisamos de um coração de carne. Um coração que Deus deu no início, quando criou o ser humano. Um coração que verdadeiramente seja bom para nós, seja positivo, nos ajude a viver realmente bem com as bênçãos de Deus. Mas nós não podemos tirar o nosso coração. Nós não podemos transplantar-nos a nós mesmos. E aqui é interessante que há aqui um paralelo também com a medicina, com a cirurgia em particular. Os cirurgiões podem fazer determinadas operações a si próprios. Eles podem se anestesiar a si mesmos e podem fazer essas pequenas intervenções a si próprios. Por exemplo, num dedo. Podem fazê-lo. Mas nenhum cirurgião pode transplantar-se ao coração a si mesmo. É impossível. Eles não se podem abrir, tirar aquele coração, fazer tudo o que precisam e colocar lá outro e fechar outra vez e cá estou eu. Não se pode fazer isso. É impossível. E este é um paralelo tremendo com a realidade espiritual. Nenhum de nós, por mais consciente que esteja da necessidade de mudar, se pode mudar a si mesmo. Nenhum de nós pode mudar realmente o seu coração. Mas Deus pode fazê-lo. E não só pode, como Deus deseja fazê-lo. Deus vai, aliás, ainda mais longe, dizendo que é fundamental que isso seja feito. Para podermos sobreviver, para termos mais vida, precisamos de ser transplantados no coração espiritual. E é por isso que Deus, através do seu mensageiro Ezequiel, tem estas palavras de advertência para o seu povo. Nós precisamos de retirar o coração de pedra que temos cá dentro e colocar cá dentro um coração de carne. Um coração verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. Um coração de acordo com a natureza divina. Um coração, eu diria, até à luz do próprio texto, de acordo com a nossa própria natureza inicial, visto que nos é tirado um coração de pedra num corpo de carne, para nos ser dado um coração de carne num corpo de carne. Ou seja, um coração que esteja de acordo com a nossa natureza, tal como ela era inicialmente criada e programada pelo Criador. Meus prezados irmãos, esta é uma necessidade que nós temos. Agora, o Senhor diz-nos claramente na sua palavra que isto só é possível se nós desejarmos realmente. E Deus diz-nos quais são os passos necessários para que isto possa ser realizado. A primeira coisa que é necessária é aquilo que Deus nos ajuda já a fazer neste texto, é compreender a necessidade desse transplante. Nós precisamos de mudar em algumas coisas. Nós precisamos de ser transformados pelo Espírito de Deus. É por isso que Jesus um dia, falando com Nicodemos, lhe disse: meu caro amigo, deixa-te de discursos teológicos, deixa-te de subterfúgios, vamos ao concreto, vamos àquilo que é a essência da questão. E olhando Nicodemos nos olhos, Jesus disse-lhe: tens que nascer de novo. Nicodemos, experiente homem de letras, experiente teólogo, sabia argumentar. Mas como é que eu posso nascer de novo? Sendo eu já velho, por aventura vou entrar novamente no ventre da minha mãe e vou voltar a nascer? Ele, no fundo, tinha percebido o que é que Jesus queria dizer, mas estava a fugir.
Conforme nós também tantas vezes gostamos de fugir quando Deus nos chama a atenção sobre qualquer coisa e nós arranjamos maneiras de escapar, de dar a volta ao assunto, pensando que enganando-nos a nós mesmos às vezes conseguimos enganar o próprio Deus. Mas Jesus não se deixou fugir o assunto. Tu sabes bem, por outras palavras, Jesus diz, sabes bem o que eu quero dizer? Tens que nascer do Espírito. Tem que haver uma transformação em ti. Nicodemos conhecia o livro de Jeremias, Nicodemos conhecia o livro de Ezequiel, Nicodemos sabia qual é a noção do Antigo Testamento em relação ao arrependimento, que é exatamente voltar atrás e começar tudo de novo. Não era novidade para aquele homem. O que Jesus estava a dizer a Nicodemos, por outras palavras, e o que ele está a dizer a cada um de nós, esta manhã em particular, é que nascer de novo é muito mais do que aquilo que nós às vezes queremos que seja. Nascer de novo é muito mais do que ir à igreja. Nascer de novo é muito mais do que procurar fazer alguma coisa que possa parecer justa. É mais do que remediar as coisas na vida. É mais do que ser meramente batizado. É mais do que participar na comunhão ou na ceia do Senhor. É mais do que fazer as nossas preces com alguma regularidade. Nascer de novo, meus prezados irmãos, é abrir o coração a Deus. É verdadeiramente em humildade de coração chegarmos a Deus e dizermos a Deus: diz-me o que eu preciso de ouvir da tua parte. Orienta-me, corrige-me, diz-me aonde é que eu estou mal e ajuda-me a mudar. Isto é o início do novo nascimento. Depois vem o resto. Cada momento da nossa vida, a confirmação de que realmente queremos estar em sintonia com o Senhor. Vamos rapidamente ver o que Paulo nos diz acerca deste assunto. Na sua segunda epístola, no capítulo 5 e no versículo 17, Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz-nos este homem experiente nas lides da fé, homem que também ele, a dada altura, teve que fazer esta experiência tremenda do novo nascimento, do nascimento doloroso, o recomeçar tudo, quando ele estava convencido de que afinal com ele estava tudo bem, compreendia todas as coisas e até era um membro ativo da causa do Senhor. Esse homem que teve que passar por esse nascimento doloroso a caminho de Damasco e nos tempos que se lhe seguiram, quando ele escreve aos Coríntios, falando em parte da sua própria experiência, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, o que é que também a seguir? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quanto mudou? O que é que o texto diz? Quanto é que mudou? Tudo. Certo? É ou não é o que lá está? A vossa Bíblia diz a mesma coisa? Respondam, podem falar. 5:17. Eu não disse 5:17. Peço desculpa. 5:17. Eu estou a precisar de outros transplantes, além do cardíaco. 5:17. Peço desculpa. Vamos ler outra vez. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu virei o 5 ao contrário. 5:17. O que é que muda? Tudo. Quando nós nascemos, o que é novo para nós? Tudo. Quando nós nascemos de novo, tudo se torna novamente novo. Passa aqui esta redundância. Tudo deve ser novo. Não necessariamente novo em todos os pormenores, mas num espírito de novidade. Num espírito de abertura ao mundo. Sabem que uma das características mais bonitas das crianças é que as crianças são abertas ao mundo. As crianças têm o coração aberto a tudo e a todos. É bonito. Perigoso também. Mas é bonito. É isso que faz com que elas sejam influenciáveis.
que tenham que aprender a usar os filtros para filtrar o bom do mau. Mas o coração está aberto ao mundo. O coração está aberto às influências que vêm sobre elas. Lembrem-se das palavras de Jesus: se não vos tornardes como crianças. Porquê é que Jesus disse isso? Não é que nós andássemos a fazer criancices, a viver as traquinices de crianças? Claro que não. O que Jesus queria dizer é que nós precisamos desse coração como as crianças, desse coração aberto. E sabem que à medida que a idade vai avançando, e sei que sabem por experiência própria, e eu digo-vos também que sei porque também lido com a última etapa da vida, já não é a terceira idade, agora já é a quarta idade, já existe a quarta idade. Há uma coisa que nós constatamos à medida que a idade vai avançando, é que o coração se vai fechando. Nós tornamos-nos desconfiados, tornamos-nos mais teimosos do que nunca antes fomos no passado. Reforçamos, é verdade, as boas coisas que temos, mas também reforçamos as más. E sabem que há uma idade da vida em que se manifesta realmente a ação do Espírito Santo em nós, ou a ausência dela. É com a idade avançada. Porque o que é bom e o que é mau se reforça. E uma característica má da idade avançada é exatamente o coração fechar-se. Quantas vezes nós queremos ajudar e nem ouvem? Ainda ontem à noite, provavelmente muitos de vós estavam a dormir já, e eu estava a lidar com um caso difícil. De alguém que precisa de escutar, mas não está disposto a isso. É difícil. Meus prezados irmãos, enquanto há tempo há esperança, enquanto há tempo é tempo de nós deixarmos que o Senhor possa realmente transformar o nosso coração. Nós precisamos disso. Precisamos de nos tornarmos pessoas melhores do que já fomos até agora. Muito melhores do que já fomos. O ideal de Deus para nós, irmãos, é a eternidade e a perfeição. Conhecem de cor aquela passagem sede perfeitos? Como perfeito é vosso Pai que está nos céus. É o ideal de Deus para nós. Só possível se houver um transplante cardio-espiritual. Diz Paulo: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Não importam. São velhas, é do passado. Não conta mais. Para Deus não conta mais. E Deus quer que para nós também não conte mais. Sabem porquê? Porque mais do que o futuro é o passado que nos oprime o coração. É ou não é? O que é que vos preocupa mais, o futuro ou as más experiências do passado? O que é que vos tem influenciado mais, o futuro que não aconteceu ou o que aconteceu no passado? Façam esse balanço e vejam por vós mesmos. Pois a palavra de Deus diz-nos que o que é passado, passou. Não conta mais. Para Deus não conta mais. E Deus diz-nos que se nós deixarmos que Ele nos faça esse transplante cardio-espiritual, o passado deixa de contar também. O que vai contar é o presente e o futuro. E o futuro abre-se maravilhoso em Cristo. Meus prezados irmãos, vejamos ainda uma passagem da Sagrada Escritura na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Paulo, discorrendo acerca do plano da salvação, diz, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Desta vez não me estou a enganar, estou mesmo atento aos números para vos dizer certinho. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora ele acrescenta: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E eu pergunto, meus prezados irmãos, qual é o tempo oportuno? Quando será o tempo oportuno? O tempo oportuno é agora. O tempo oportuno é este momento.
É o momento em que Deus, mais uma vez, estende um convite a cada um de nós. O convite para as bodas. O convite para sermos participantes da festa do Rei dos céus, do Rei dos reis. O convite para que sejamos mudados. Para que ganhemos uma nova perspectiva de vida, uma nova natureza e possamos experimentar uma vida nova. Sem as contingências, sem as limitações, sem as pressões, sem as amarguras de tudo o que já somámos ao longo do tempo até agora. Deixemos isso para trás e possamos avançar de cabeça erguida para um futuro novo, um futuro diferente, um futuro perfeito, que está a ser preparado por Deus através deste sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus Cristo. E faz todo o sentido pensar em Jesus realmente como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, aquele que nos representa, aquele que intercede por nós, aquele que está a preparar as coisas para que haja mais um tempo de graça, tal como existia no antigo Israel. O sumo sacerdote tinha esta função, sabem, recordam-se em que dia? No dia das expiações, também conhecido como o dia do grande perdão. E isso significava que, sendo efetivamente aceite o ministério do sumo sacerdote, havia mais quanto tempo de graça? Mais um ano. Mais um ano de graça. Até ao próximo dia das expiações no ano seguinte. Através de Cristo, nós temos mais tempo de graça. Temos um futuro pela frente. E se deixarmos Deus trabalhar em nós, se nos deixarmos orientar pela voz de Deus e não pela nossa, certamente nós também teremos um tempo de graça que se prolongará por mais alguns anos neste mundo e por uma existência eterna no mundo vindouro. Termino esta reflexão que quis partilhar convosco esta manhã, lendo uma passagem do Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 12 e 13, em que Deus nos dá uma promessa extraordinária. Uma garantia dada por alguém que nunca falhou, que nunca mentiu e que sempre cumpriu com as suas responsabilidades. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais, agora reparem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quantos? Todos. Todos, não tem exceção. Não fica ninguém de fora. São todos. Do primeiro ao último. Absolutamente todos. Completamente, permitam-me que frise este aspecto, todos. Integralmente, cada um. Dos que o receberam. Receberam a quem? A Cristo. Se nós formos para trás um bocadinho, aos primeiros versículos, nós vamos ver quem é este. É o Criador, é o Logos, é a Palavra, é o Verbo, depende da tradução que tiverem. Aquele que no princípio criou todas as coisas e criou os nossos primeiros pais. Com um projeto de que um dia haveríamos de nascer nós também. E que nos incluiu, portanto, no projeto da criação. É esse que sendo recebido por cada um de nós, lembrem-se das palavras do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Esse que, se for recebido, nos dá o poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós que éramos meros seres animais, biologicamente falando, meros seres criados, subimos, ascendemos ao estatuto mais elevado que pode pertencer a alguém que não seja o próprio Deus, que é sermos chamados filhos de Deus. Nele somos chamados filhos de Deus, aos que verdadeiramente creem no seu nome. E crer é mais do que acreditar, é agir em conformidade. E o versículo 13 acrescenta: não nasceram meramente do sangue, da vontade humana, mas nasceram da vontade de Deus. É o novo nascimento. Aqueles que nascem da vontade de Deus são chamados filhos e filhas de Deus. E agora vou-vos dizer um segredo. E com ele termino. Os filhos de Deus
que o Senhor nos possa habilitar a todos a sermos filhos de Deus, porque temos à nossa frente a eternidade. Que o Senhor nos ajude e nos transplante para lá podermos estar um dia. É o meu desejo para cada um de nós. Amém. Vamos agora terminar o nosso culto cantando um hino 183, 183. Queres o teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também teu favor receber, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar a Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo o perdão e dá-lhe o teu coração. Em santidade desejas viver, dá teu coração a Jesus. Dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar a Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. A tempestade não quer acalmar, dá teu coração a Jesus. Queres as tuas paixões dominar, dá teu coração a Jesus. Logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. Dentre os amigos alguém te traiu, dá teu coração a Jesus. Busca a amizade de quem te remiu, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Não, e dá-lhe o teu coração. Santo e bom Pai, a tua infinita misericórdia e sabedoria fizeste, Senhor, chegar até nós esta mensagem da necessidade de um transplante cardioespiritual. Nós compreendemos que nos estás a desafiar, Senhor, que nos queres ajudar a compreender a necessidade que temos de uma transformação operada por Ti, bom Pai. Ó Santo Deus, confessamos que não é fácil para nós. É, na verdade, muito difícil. Nós habituamos-nos a tomar o controle sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, e até ficamos furiosos quando o controle nos escapa. Não é fácil, portanto, de coração aberto, entregarmos completamente a Ti e dizer: Senhor, agora dirige Tu que eu não quero mais. Mas também sabemos pela Tua palavra, bom Deus, que precisamos de o fazer. E a nossa súplica, Senhor, neste momento, depois de lermos estes textos, a nossa súplica, bom Pai, é que o Teu Espírito nos possa ajudar a ganharmos a vontade e a força para deixarmos que possas verdadeiramente transformar a cada um de nós segundo a Tua vontade, bom Deus.
Nós queremos um dia, bom Pai, estar no Teu reino. Queremos fazer parte dos Teus convidados. E por isso, bom Deus, Te suplicamos a ajuda de que precisamos para que verdadeiramente possamos cada vez mais estar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a lembrar-nos disto nas nossas orações, a lembrar-nos disto a cada momento que precisamos de fazer as escolhas certas, de ter a força de vontade que precisamos para seguirmos o Teu caminho, para nos submetermos à Tua orientação, Senhor. Sobretudo quando a nossa vontade é diferente. Ó Santo Pai, rogamos-te a mesma grande bênção também para todos quantos aqui não podem estar connosco, ou para aqueles que nos estão a acompanhar através da internet. Que o Teu Espírito possa também trabalhar nos seus corações, que nos possas a todos unir como Teu povo, para que possamos proclamar também a Tua luz, para que outros também se possam juntar a nós e fazer a mesma maravilhosa experiência. Abençoa-nos de um modo particular ao longo deste sábado. Também Te pedimos e tudo isto Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.